Bom, gente, vamos lá. Eu vou fazer uma simulação desse sistema aqui, tá? É um sistema simples até, né? Que ele inclui uma válvula de controle e um sensor de vazão. E a gente vai fazer essa simulação no software Aviva Process Simulation. Tá? Eu vou fazer uma breve explicação aqui do que se trata, né, a simulação, qual é o objetivo dessa simulação, né? E depois a gente parte para o simulador para incluir essa simulação lá e a gente conseguir obter os dados. Tá? Então vamos lá, como é que funciona isso aqui? O objetivo dessa simulação é a gente estudar e ver como é que acontece a dinâmica de uma válvula de controle. Né? Considerando que ela tem uma dinâmica de primeira ordem, a gente vai aplicar um degrau na abertura dessa válvula e ela não vai instantaneamente para o ponto que a gente quer. E vai variar com o tempo, obedecendo uma dinâmica de primeira ordem. Tá? Então é importante que a gente já saiba o conceito básico, né, e como um processo de primeira ordem típico se comporta sobre uma alteração de grau. Beleza? Então é importante a gente saber isso antes de assistir essa videoaula. Aqui está a representação do sistema. Aqui vai entrar um fluido, que é a água. Tá? Então vai entrar por aqui. Aqui vai ter nossa válvula de controle. Essa válvula de controle ela vai de 0 até 1, a abertura dela, certo? Quando a gente der o comando para ela alterar do valor entre 0 e 1, ela não vai instantaneamente, como eu falei. Ela vai aos poucos, obedecendo uma dinâmica de primeira ordem. E, consequentemente, a vazão vai alterar, obedecendo essa abertura também, tá? De primeira ordem. Essa vazão vai ser medida por um sensor transmissor de vazão, que a gente vai observar aqui. Tá? Então, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter um gráfico de abertura de válvula, tá? Na entrada, né? O comando de abertura de válvula é a entrada, o valor entre 0 e 1. E a saída desse sistema vai ser justamente a vazão, tá? A vazão mássica. Na segunda parte da simulação, né, agora que a gente já viu como é a dinâmica, já tirou o gráfico em relação a uma entrada degrau e já entendeu como é que funciona a dinâmica desse sistema, aí agora a gente vai implementar um controle de vazão aqui. Então a gente vai fazer um controle feedback, que ele vai pegar a informação de vazão do sensor, vai jogar no controlador, e esse controlador agora é que vai comandar a ação da válvula. Não é mais manualmente como a gente fez na primeira parte, né? Como a gente vai fazer na primeira parte. Então são duas partes. A primeira a gente vai considerar como uma válvula manual, né, que tem uma dinâmica de primeira ordem. E a segunda parte a gente vai fechar o loop de controle e a partir de agora a abertura dessa válvula vai ser comandada pelo controlador. Beleza? Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o software de simulação. Esse daqui é o Aviva. Quando vocês abrirem, ele vai estar com essa imagem aqui. Para o processo que a gente quer, a gente vem aqui nas bibliotecas de processo. A ordem de simulação aqui que a gente faz é, primeiro, a gente faz a simulação estacionária, né, na aba processo. Então a gente vai montar todo o sistema e o sistema tem que estar totalmente resolvido, né? Todas essas três caixinhas aqui tem que estar verdes para a gente depois ir para a parte dinâmica, que é o que nos interessa nesse estudo. Tá? Então, primeiro no processo aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na outra aba de processo, pegar uma fonte e uma saída, uma entrada e uma saída, né? Uma source e uma sink. Toda a simulação, ela provavelmente, né, geralmente vai precisar de uma entrada e uma saída para a gente especificar as correntes que a gente quer. Daí agora eu vou pegar uma válvula e conectar a entrada do sistema com a entrada da válvula, a saída da válvula com a saída do sistema. Aqui em Source 1 eu vou definir duas coisas, tá? Que é a vazão de entrada. Ele sugeriu aqui como sendo 1, mas eu vou redefinir como 2. Perceba que aqui tinha uma exclamação e ela sumiu. Essa exclamação não quer dizer erro. Essa exclamação são valores sugeridos que você tem que confirmar. Apenas isso, tá? Então, ó, eu venho aqui para confirmar essa pressão ou essa temperatura, eu venho com o Shift e botão esquerdo para confirmar ela. Só para dizer que essa daqui que ela sugeriu, tá bom. A pressão em específico aqui, eu vou deixar 150 kPa, a pressão de entrada. Ele está pedindo para confirmar os componentes, né, dessa corrente que a gente está trabalhando. Ainda não vou confirmar, por quê? Porque a gente vai fazer um fluido específico para esse processo, tá? Então, para a gente criar um novo fluido, a gente vem aqui no nome da simulação, botão direito, novo fluido. Ele
apareceu essa imagem aqui com o nome do fluido, né? Eu vou clicar aqui 2 vezes. Ele vai abrir essa janelinha aqui. E onde tem Component Browser, você pode pesquisar qualquer tipo de componente para adicionar na sua mistura, tá? Então eu vou pegar aqui só um fluido, só água mesmo, tá? Sem ser uma mistura com outro componente. E vou clicar nesse sinal de mais. Quando você vier aqui em Component List, você vai ver que a água está adicionada ao seu fluido, né? Outra coisa que a gente tem que especificar quando a gente termina o fluido é o pacote termodinâmico dele. Então aqui em Sistema, eu vou definir como um sistema ideal. E aqui em fases, eu vou querer só a fase líquida. Pode fechar. Aqui tem meu fluido, ó. O fluido está pronto, sem exclamação, não preciso determinar mais nada dele. Só clico, seguro, arrasto para a minha source, né, a minha fonte. Pronto. Quando eu faço isso, né, quando eu clico no fluido e arrasto para a minha fonte, ele já determina aqui em cima qual é o seu fluido. Tá? Você pode fazer isso manualmente também aqui, ó, clicando nesse Fluid Type, Sim21 e determinando o seu fluido. Tá? Aí aqui a gente vai Shift botão esquerdo também para confirmar essa fração aqui de entrada. De novo, essa exclamação não significa que é erro. Essa exclamação significa que a gente precisa especificar algum valor que não foi especificado, ou pelo menos confirmar ele. Por exemplo, aqui eu preciso confirmar se eu quero os 50 de queda de pressão que está sendo sugerido aqui. Tá? Se não, eu posso só alterar. Eu vou confirmar que esse valor está bom. Tá? Perceba que aqui em cima agora ficou tudo resolvido para a nossa simulação estacionária. Beleza? Agora a gente pode partir para a simulação dinâmica do sistema. Para fazer isso é só clicar aqui na aba Dynamics. Perceba que agora alguns parâmetros perderam a especificação, né? Porque quando a gente trabalha com a dinâmica do sistema, o Aviva ele muda a especificação do sistema. Por exemplo, o CV é uma condição de projeto que está relacionada diretamente com a dinâmica da válvula, né? Então, o CV, que é um parâmetro de projeto, ele pede a confirmação se esse valor calculado é o que a gente realmente quer usar. Tá? Eu vou trocar esse valor para 15, tá? Para ficar um valor mais arredondado. Então CV15, aqui na saída ele pede para especificar a pressão de saída também, pede para confirmar se é essa mesma, eu vou confirmar. Então dessa forma a nossa simulação dinâmica já está pronta, né? O que a gente precisa fazer agora é adicionar uma ferramenta para visualização do gráfico. Então eu vou chegar aqui, ó, pegar Trend, e eu preciso jogar aqui dentro quais são as variáveis que eu quero que esse gráfico mostre. Tá? A primeira variável que eu quero que ele mostre é a abertura da válvula. Então eu vou clicar 2 vezes na válvula, vou pegar a posição manual da válvula, clicar na posição manual, Manual Position, segurar e arrastar para a Trend. Com isso ela já adiciona aqui dentro. Tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui na saída para a vazão máxima. Então vou pegar a vazão máxima de saída, segurar e arrastar para a Trend. Vou abrir as configurações da Trend aqui e expandir essa opção de configurações para a gente ver como é que está. Veja que aqui a gente pode definir se essa variável vai estar no eixo do lado esquerdo ou direito. Tá? Então vamos deixar a Manual Position no lado direito do gráfico para ficar em escala diferente. Como a gente sabe que a posição manual vai de 0 a 1, a gente pode especificar o valor dessa posição, tá? O valor, a escala desse gráfico da posição manual. Então, da direita, eu sei que ele vai apenas de 0 até 1. O da esquerda, que é a vazão, eu vou deixar automático. Aqui a gente pode escolher a cor também do que cada gráfico vai ficar. Na simulação, a gente pode fechar isso aqui, ó, e deixar esse gráfico aberto. Tá? A última coisa que a gente precisa fazer é pegar a variável aqui dentro para a gente conseguir alterar. Enquanto a simulação estiver rodando dinamicamente, eu posso alterar ela aqui dentro desse quadro, só que eu prefiro segurar e arrastar aqui para fora, para a variável ficar aparecendo para mim. Então eu posso alterar ela diretamente aqui. Então eu fecho essa janela e só fica dessa forma.
como a simulação está resolvida, eu posso iniciar a simulação dinâmica. Perceba que aqui eu consigo escolher qual é o time step da simulação. Tá? Eu vou deixar o time step em mais uma casa decimal, 0.01. Tá? E eu vou iniciar a simulação. Perceba que a posição manual em vermelho está no valor 1, 100% aberta a válvula, e a vazão está aproximadamente 2.11. Vamos agora aplicar um degrau na posição manual da válvula. Tá? Aqui eu peguei a vazão, né? Vou aproveitar aqui para pegar a manual position da válvula também. Então eu vou alterar, vou aplicar um degrau nessa válvula, né? Então vocês podem ver que à medida que o tempo está passando, como a simulação está em tempo real, ele está plotando o gráfico em tempo real também. Tá? Então se eu fizer uma alteração na abertura da válvula, ele vai dar a resposta em tempo real. Então vamos alterar aqui a válvula para 0.5. Então a gente deu um degrau negativo na válvula de 0.5 e a saída da válvula, ela não vai, a abertura da válvula não vai instantaneamente para 0.5 porque ela tem uma dinâmica. E essa dinâmica é de primeira ordem. Por isso que a vazão tem esse comportamento que está sendo mostrado na linha azul aí. Então aqui na linha vermelha está o degrau, né, o comando que eu dei para a válvula, e aqui está o resultado da vazão dessa saída da válvula. Aqui ele está estabilizando, esse é um processo relativamente rápido, né? Mas se você quiser que ele vá mais rápido ainda, você pode trocar de real para fast. Daí ele vai encontrar o estado estacionário. Tá? O problema aqui é que o gráfico saiu, né? O seu comportamento dinâmico saiu dele, tá? Mas você pode a qualquer momento aqui fazer outra alteração para ver novamente como é que o sistema está se comportando. Essa dinâmica aí é característica de primeira ordem. A gente consegue ver isso abrindo o parâmetro da válvula e vindo na parte do atuador da válvula. Aqui, no tipo do atuador, a gente pode escolher dois modelos diferentes, né? O de primeira ordem, que é o que a gente está utilizando aqui, e o de velocidade constante. Tá? Aqui no TC é justamente o tempo, a constante de tempo característica de primeira ordem para essa válvula. Ou seja, ele demora 5 segundos para atingir 63,2% do valor final. Se você já está satisfeito com o seu gráfico, você pode, e ele estiver rodando aqui, você pode pausar a simulação, né, e fazer as medidas aqui dentro desse gráfico. Tá? Vamos alterar aqui, ó, agora, o valor da constante da válvula, né, que agora ela está em 5 segundos, né, constante de tempo, e alterar para 1 segundo para ver a diferença. Então eu posso pausar, alterar a constante da válvula, que é uma constante dinâmica, e ver como é que o processo se comporta. Vamos colocar para rodar novamente. Ele continua de onde ele parou, com um novo valor de parâmetro. E agora eu vou fazer uma alteração de volta para 0.5. Veja que aqui ele demorou muito mais tempo para estabilizar, né? No anterior ele demorou muito mais tempo para estabilizar do que agora, porque a constante da válvula foi alterada, consequentemente sua dinâmica.